Você já ouviu a frase, tempo é dinheiro? Bom, e se eu te dissesse que na verdade isso é mentira? Tempo não é dinheiro, tempo é vida. E se tu tá perdendo tempo, na verdade você está perdendo a sua própria vida. E uma vez desperdiçada, simplesmente ela não volta mais. Você já parou para pensar que você pode estar gastando a sua vida com coisas que simplesmente não importam? E se hoje fosse o seu último dia de vida? O que você diria do uso do seu tempo nesses últimos 7 dias? A gente vai falar aqui nesse vídeo sobre a única coisa que você não recupera mais, que é o tempo. E por que a maioria das pessoas está trocando isso por pixels de uma tela. E tu já parou para perceber o quanto de tempo que tu tá perdendo em frente de uma tela, sem fazer nada além de ficar rolando aquele feed infinito? Já percebeu o que isso faz com você, ou o que você tá ganhando com isso? Ou será que tem gente ganhando com você preso nessa? Mas calma que no final dessa conversa, você vai sair daqui consciente do que você tá perdendo com isso e também vai receber dicas de como aproveitar o tempo que te foi concedido. Vamos voltar um pouquinho nessa pergunta que eu fiz agora há pouco. Se hoje fosse o seu último dia, você se orgulharia de como que você gastou o seu tempo até aqui? A gente não precisa nem ir nas últimas semanas, a gente pode pegar hoje mesmo. Pensa no seu dia de hoje. O que você fez que te orgulha? Acredito que muita gente vai responder que não se orgulha de muita coisa. Porque a gente tem uma falsa sensação, uma falsa impressão de que temos a vida inteira pela frente. Mas sinceramente, a gente nunca sabe quando que a nossa vida vai acabar. Quanto tempo nos resta? Ou mesmo quanto tempo nos resta para fazer coisas que nós queremos? Pensa numa pessoa que está lá em 2019 falando, ano que vem vai ser o meu ano. E aí quando vira o ano, logo no comecinho, explode a pandemia. E aí você perde a sua liberdade para fazer o que você queria fazer. Então talvez você não tivesse realmente tanto tempo no ano seguinte para você fazer aquilo que você queria. Muitas pessoas quando chega ali em outubro, em novembro, acabam falando, no ano que vem eu vou fazer, mas e se o ano que vem estourar uma pandemia de novo, né? O tempo, ele não avisa quando ele tá acabando. Mas como a gente acredita que ainda tem uma longa vida pela frente, a gente acaba deixando viver no automático o tempo que nós temos presente para no futuro aproveitarmos. E tem um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre isso, eu vou deixar aqui no card, sobre como é perigoso esse piloto automático que a gente deixa conduzir a nossa vida. Porque quando a gente para pensar, esse tempo que nós vivemos no piloto automático não valeu muito a pena, né? O piloto automático é justamente esse estágio que algumas pessoas acabam vivendo, que eu gosto de chamar de Deixa a Vida Me Levar, aquela música, né, do Zeca Pagodinho, onde a gente só segue o fluxo da vida. A gente não muda muita coisa, a gente só vai deixando a vida seguir e muitas vezes a gente acaba se prendendo nisso, porque nos impede de viver coisas novas, por causa daquilo que a gente já está acostumado a viver. No final desse vídeo eu vou te dar algumas dicas práticas para sair desse piloto automático e conseguir viver um pouco melhor o tempo que você tem. Mas antes eu queria te mostrar como que esse piloto automático está sendo inserido na nossa rotina, de forma que a gente acha que está sendo produtivo, a gente acha que está aproveitando a nossa vida, mas na verdade nós estamos colocando lacunas de vida, pequenos momentos da nossa rotina, no meio de coisas que ocupam muito mais o nosso dia e que não são muito boas para o nosso desenvolvimento. Vou descrever um dia comum de uma pessoa qualquer. Ela acorda, aí já pega o celular e aí ela se arruma para ir pro trabalho, no ônibus pro trabalho tá com o celular na mão o tempo inteiro, e aí quando chega no trabalho, cada pausa que ela tem no trabalho, ela pega o celular de novo e fica mexendo, e aí quando ela acaba o expediente, ela volta para casa mexendo no celular, chega em casa e tá no celular de novo, pega a televisão para assistir, coloca na Netflix e aí enquanto tá rolando uma série, ela tá no celular, almoça na frente da tela e aí antes de dormir ainda pega um pouco mais o celular para conferir as últimas coisas do dia, dorme com o celular debaixo do travesseiro, acorda e tudo se repete. A vida acaba virando uma sequência de distrações e de recompensas instantâneas, de modo que a gente não consegue mais ficar sozinhos com nós mesmos. É um tempo que a gente perde, que não volta mais e que não são momentos reais, são momentos virtuais que nós vivemos ali. E aí uma pergunta, quantos momentos reais você viveu nessa semana? Eu vou te dar alguns dados assustadores sobre isso. Mas antes, reflita comigo. Quando foi a última vez que você teve um momento presente e sem distrações? Parece que esse aparelhinho que a gente fica o tempo inteiro na mão nos distrai de momentos presentes que a gente pode ter. Então em muitos momentos você pode ver em uma mesa todo mundo com o celular na mão e não dialogando, por exemplo. Às vezes até interagindo digitalmente, porque mandam um Reels pelo Instagram para a pessoa que está do seu lado, mas essa interação não é real. É uma interação digital. E geralmente quando a gente tem essas relações digitais apenas, a gente perde o senso de tempo.
e o quanto esse tempo passa. Por isso que às vezes você olha para o seu dia e você simplesmente não conseguiu fazer nada, porque o tempo que você vive no digital parece ser muito diferente do tempo que você vive na realidade. Mas vou te dizer uma verdade dura: você nunca vai ter tempo para fazer tudo o que você quer. Você só precisa saber como que você vai gastar o seu tempo que você tem. Mas quando você se entrega para esse ladrão silencioso que são as telas, você acaba perdendo muito mais tempo do que você imaginaria. Aí vão os dados. Uma pesquisa de 2024 apontou que o Brasil é o segundo país que mais passa tempo conectado. O brasileiro passa em média 9 horas e 13 minutos conectado todos os dias. Fica apenas atrás da África do Sul e por pouco, onde as pessoas ficam em média 9 horas e 24 minutos conectados. Mas é interessante a gente analisar que esse gráfico está cada vez maior, crescendo cada vez mais rápido. Em janeiro de 2020, um pouco antes da pandemia, né, a média de tempo que os brasileiros ficavam conectados era de aproximadamente 5 horas. Não assusta que os níveis de ansiedade cresceram tanto, né? A sensação de cansaço, de uma vida vazia. Você não está descansando quando você está na frente das telas. As telas produzem em você uma sensação de movimentação enquanto você não está se movimentando. Então o seu corpo entra em colapso. Então você não está descansando, você está fugindo. E eu te faço uma pergunta, e seja bem sincero quando você for responder ela. Você consegue passar um dia sem mexer nas redes sociais? Tenta aí, mas tenta de verdade. E me fala aqui nos comentários se realmente você conseguiu. Se você não consegue, isso significa que você está realmente dependente. E nos próximos vídeos aqui no canal, eu pretendo trazer mais sobre o que é essa dependência digital. Também vou trazer termos como brain rot e como você ter uma vida mais leve e distante das redes sociais pode te fazer mais feliz. Mas eu te prometi, então aqui vai algumas dicas básicas para fazer com que você possa aproveitar um pouco mais o seu dia e melhorar esse seu vício. Primeira dica: deixe o seu celular longe do seu quarto, ou mesmo longe do seu alcance quando você está com outras pessoas. Coloque locais da sua casa onde você pode usar o celular. Por exemplo, um lugar que não seria ideal seria no banheiro ou no seu quarto. Isso te faz entender os lugares onde você pode utilizar e os lugares onde você precisa descansar e fazer coisas diferentes. Antes de dormir é uma péssima ideia estar conectado. O seu cérebro começa a entender que você continua em atividade. Então quando você bloqueia o celular, seu cérebro continua em movimento e você tem mais dificuldade de dormir. O sono que você tem acaba sendo um sono que não te ajuda a restaurar todas as suas energias e no dia seguinte você fica exausto. Dica número 2. Crie horários sem tela. Então, durante aqueles momentos do dia, você não vai mexer em nada de redes sociais, em nada de celular, televisão, computador. Você vai se dedicar a tarefas mais manuais que podem ajudar você a criar esse entendimento de que você está fazendo algo produtivo e que está vivendo de fato. O seu tempo está sendo utilizado. Tempo real, tempo de vida. Dica número 3. Nesse tempo onde você está sem as redes sociais, crie rotinas para algo que expanda a sua mente, um projeto que você possa desenvolver, um livro que você possa ler por inteiro. Além disso, a maioria dos celulares vem com um recurso onde você pode analisar o tempo que você está perdendo em cada aplicativo que você tem no celular. Então é sempre bom você dar uma conferida lá, ver o quanto de tempo você está perdendo. Isso já te dá um senso de urgência, porque você vai ver, caramba, eu estou perdendo meu dia inteiro aqui. Eu estou fazendo isso e parece que eu não fiz nada o dia inteiro. E parte desses aplicativos também permitem que você bloqueie. Então quando você chega em determinado tempo, por exemplo, 30 minutos usando o Instagram, bloqueia. Você não consegue mais utilizar. Da mesma forma, todos os outros aplicativos, você pode fazer esses bloqueios para tentar diminuir o tempo de tela que você tem. E por fim, eu preciso te dizer que a vida não vai esperar você terminar de rolar o feed. Então aproveite o tempo que te foi concedido, o tempo que você tem para desenvolver uma vida real junto das pessoas que você gosta, estando em lugares que você gosta, porque isso de fato no futuro vai fazer muita diferença. Então, como eu disse anteriormente no vídeo, esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu quero fazer sobre o vício em redes sociais e como que a gente pode criar hábitos mais saudáveis para a nossa vida, se tornar um pouco mais leve, fugindo um pouco da ansiedade que nós temos no dia a dia. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e fica com a gente, acompanha a gente essa jornada que a gente vai traçar aqui, porque eu acredito que isso vai ser de muita boa valia para você. Curte o vídeo para ajudar a gente a crescer, compartilha também com as pessoas que você acredita que precisam ver esse conteúdo e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!